Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. E é tão bom ouvir os testemunhos, né? De fé, aleluia. Daquilo que o Senhor faz e às vezes as pessoas nem sabem. E depois de algum tempo ouve a notícia e fala: foi a minha oração, aleluia, que alcançou aquela vida. E é gratificante saber que você ora por alguém e o Senhor alcança, provando para nós que Ele não está com seus ouvidos agravados. Aleluia. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Aleluia, Jesus. O Senhor me deu essa mensagem e era para me pregar em outro lugar. Desde o ano passado que a irmã me convidou, mas não deu, na verdade, porque começou a semana do clamor e aí não deu, que seria na segunda-feira que eu teria que ministrar aí. Eu perguntando para o Senhor uma mensagem, e o Senhor me deu essa mensagem numa madrugada. Estava lá na cama e o Senhor ministrou. Só que aquilo que o Senhor me deu, eu não me levantei para anotar, que às vezes a gente esquece, né? Deus dá alguma coisa. E aí eu fiquei relaxadamente. Aí quando foi eu lembrei, eu falei: Senhor, o Senhor me deu uma mensagem e fugiu tudo da minha mente. E agora, Pai, o que é que eu vou fazer, Senhor? E não lembrava. Quando foi outra madrugada, eu estava lá deitada, e aí me veio tudo de novo. E aí eu levantei correndo. Falei: não, vou anotar tudo aquilo que o Senhor. Comecei a meditar na palavra e anotar, aleluia, aquilo que o Espírito estava falando comigo. Aleluia. E nessa noite eu quero compartilhar, aleluia, aquilo que o Senhor falou comigo através dessa palavra. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-nos os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. A história, aleluia, desta mulher, um ato de fé. Talvez se ela falasse para algumas pessoas o que ela ia fazer, alguém ia entender que era um desespero pela sua condição, pelo que ela estava, pelo seu momento de vida. E algo que o Senhor falou comigo quando eu lembrava dessa passagem. Eu estou com um negócio aqui, irmão, um incômodo no meu olho, por isso que eu estou toda hora tocando. O que o Senhor, o Espírito, falava ao meu coração, aleluia. E foi essa frase que eu ouvi: quando os recursos da terra se acabam, o céu entra em ação. E eu não quero nessa noite me atentar muito aos detalhes e nem às possíveis enfermidades, além do que ela tinha acarretado na sua vida no decorrer de 12 anos. Mas o que eu quero, aleluia, pregar nessa noite é a respeito do ato de fé, da coragem que ela teve de se levantar, mesmo estando muito debilitada. Ela estava numa situação de 12 anos, sofrendo com uma hemorragia que não passava, excluída da sociedade,
onde ela não podia estar no meio de uma multidão. E a palavra do Senhor vai falar que por muitos anos ela sofreu nas mãos do médico. E por isso que eu falei, quando os recursos da terra se acabam, o céu entra em ação. Porque enquanto, aleluia, ela tinha a condição de pagar o médico para buscar a sua cura, ela gastou todos os seus recursos em busca de uma cura. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ela pôde pagar, e aí nós vemos, né, quando o homem passa a vida toda juntando recursos da terra, passa a sua vida toda trabalhando em busca de riqueza, e a primeira coisa, quando a enfermidade bate na sua porta, a primeira coisa que ele faz é gastar todos os seus recursos em busca de uma cura. Às vezes passamos a vida toda sem cuidar da nossa saúde, buscando uma estrutura financeira melhor, uma estabilidade, e no momento que a enfermidade bate na nossa porta, nós olhamos para tudo isso e vemos que nada disso tem valor, que aleluia, a vida está em primeiro lugar. A primeira coisa que as pessoas fazem é gastar tudo que tem para conservar a saúde. Louvado seja o nome do Senhor. E na vida dessa mulher não foi diferente. Aleluia. Ela estava há 12 anos enferma de um fluxo de sangue que jorrava sem parar, que fez com que ela acarretasse para a sua vida várias enfermidades. Mas um dia, aleluia, ela ouviu falar de alguém que iria passar pertinho dela. E eu imagino a situação daquela mulher, irmãos, porque tem situações na vida de algumas pessoas que não exige segunda chance. Ou é ou não é, ou vai ou não vai, ou faz ou não faz. E eu imagino, aleluia, que para algumas pessoas, no decorrer da palavra de Deus e na caminhada de Cristo, que a oportunidade que eles tiveram de ter um encontro com Jesus foi única. Não existiria uma segunda chance de se achegar a Cristo, não iria existir uma segunda chance. E talvez se existisse essa segunda chance, para essa mulher talvez ela nem estaria mais na situação que ela estava, ou ela estaria mais debilitada, ou ela não estaria mais viva para buscar o seu milagre. E quando olhamos para essa mulher fraca, enferma, diante de uma sociedade que poderia julgar ela pelo fato dela sair, porque ela seria, alguém que chegasse perto dela seria considerado imundo. Mas só ela sabia, aleluia, o que ela precisava. Só ela sabia que ninguém podia fazer por ela o que ela teria que fazer, que era se levantar e buscar, aleluia, da parte do Senhor o seu milagre. E mesmo estando debilitada, ela resolve se levantar. Mesmo estando debilitada, a sua atitude de fé diante da sua enfermidade foi maior, aleluia, do que o problema que estava diante da frente dela. Ela não olhou, aleluia, as impossibilidades, ela não olhou as barreiras que ela poderia enfrentar. Ela entendeu que ela precisava sair da sua zona de conforto, como o presbítero Nailson uma vez falou, que às vezes estamos na zona de conforto e não queremos entrar na zona de confronto. Ela precisou sair da sua zona de conforto. Ela precisou enfrentar uma multidão. Ela precisou se arrastar por um ato de fé. Ela se levantou e saiu. E se nós entendermos a palavra do Senhor, sabemos que muitas pessoas, mesmo precisando de um milagre, elas não saíam para ir ter com o mestre. Ela queria que o mestre fosse até elas. Exemplo disso é o próprio Jairo. Ele foi até Jesus rogar por sua filha. O que ele queria era que
Jesus adentrasse a sua casa e operasse um milagre na filha dele. E essa mulher, ela contraria toda a expectativa e perspectiva do homem, porque nós buscamos do Senhor que o Senhor faça, que o Senhor dê o primeiro passo, que o Senhor faça por nós, que o Senhor haja por nós. O que uma multidão estava ao redor de Cristo, eu creio que muitos estavam doentes, tocando no Senhor, talvez assim: Senhor, me toque para eu ser curado. Mas aquela mulher, aleluia, ela falou. Olha o ato de fé dessa mulher. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ela não foi em busca do toque do mestre. Ela falou: eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Enquanto a multidão tocava em Jesus, talvez tentando chamar a atenção e falando: me toque para me ser curado, não sabendo, aleluia, que a atitude de fé, que a iniciativa, aleluia. Porque o que essa mulher teve, irmãos, debilitada, foi iniciativa. Ela se levantou. Ela se levantou, aleluia. Ela resolveu. Ela arquitetou, ela projetou. E ela executou o plano que ela havia arquitetado. Ela não foi ali para chamar a atenção de Jesus. Ela só queria tocar, ser curada e sair sem ser percebida. Ela não estava como a multidão procurando a atenção de Cristo por algum milagre. Ela falou: eu vou lá, nem que eu tenha que me arrastar. Tão somente eu sei que se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela não foi com a expectativa de: vou chamar a atenção de Cristo para que Ele me toque. Mas a atitude de fé dela falou: eu vou me levantar diante dessa situação, porque talvez, aleluia, eu não tenha mais essa oportunidade. E vou, aleluia, tocar nele. Vou tocar apenas na sua orla. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Só quem está, irmãos, diante de uma situação de desespero, só quem está, aleluia, vivenciando a morte na sua frente, aleluia, coloca a sua fé em ação, aleluia. Começa a clamar, porque enquanto está confortável, porque enquanto os recursos, aleluia, pode, aleluia, talvez amenizar, é mais fácil. Às vezes o recurso da terra ameniza, mas não cura. E a palavra do Senhor vai falar que no decorrer da sua vida ela gastou tudo, e só indo a pior. Ela gastou tudo, mas não havia uma forma de amenizar. Ela só piorava. A decadência era cada vez pior. Ela estava cada vez mais enferma. Mas ela ouviu falar, porque a fama de Jesus percorria todos os lugares. E ela ouviu falar que Jesus ia passar pertinho da sua casa. E ela projetou: eu vou me levantar, aleluia. Eu vou, aleluia, andar. Eu vou vencer essa barreira, aleluia, que impede do meu milagre chegar na minha vida. Ela não olhou para aquela grande multidão que cercava Cristo, porque se ela olhasse, ela não ia sair de dentro da sua casa. Mas ela olhou para aquilo que era principal na vida dela, para o seu milagre. Aleluia. Não como Pedro, que olhou um pouco para a tempestade. Às vezes nós focamos muito no que não é para olhar. Mas e assim, muitos porém, muitos porquês, que acabam impedindo, aleluia, do nosso milagre acontecer.
Mas ela começou a mover o céu, aleluia, com a fé que ela tinha. Aleluia. Quando ela ouviu dizer e começou a projetar, os recursos do céu começaram a entrar em ação. Aleluia, na vida daquela mulher. Existe um ditado que fala que a sorte, ela pode até bater na sua porta, né? Mas ela nunca vai girar a maçaneta. Tem coisas que Jesus vai fazer na tua vida, mas Ele não vai fazer tudo. Ele vai criar uma situação ou oportunidade, e cabe a mim e a você agarrar essa oportunidade. O que ela fez foi agarrar a oportunidade, aleluia, que estava diante dela. Quando ela ouviu falar, aleluia, talvez alguém também debilitado falou assim para ela: olha, eu ouvi dizer que um Jesus que faz milagre vai passar aqui pertinho. E esta pessoa que também precisava de um milagre não teve fé o suficiente para se levantar e buscar, mas ela falou, aleluia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E ela se levanta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela vai em busca do seu milagre. Se arrastando, aleluia, ela toca em Jesus. E ao tocar, a palavra fala que automaticamente, aleluia, logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A partir do momento que ela tocou, irmãos, o corpo dela começou um processo de cura. A partir do momento, aleluia, que ela propôs no seu coração que se ela tocasse nele, ela seria curada. A cura começou a acontecer na vida dela. Eu imagino o Senhor dando um pouquinho de força para ela ter, aleluia, força suficiente para caminhar até Cristo. Eu imagino o Senhor começando a revestir o corpo dela, aleluia, com um pouquinho mais de força. Talvez o seu corpo debilitado não lhe desse condição de caminhar um pouco, mas a fé daquela mulher estava tão grande, aleluia, que ela teve força, aleluia, para se levantar, aleluia, diante de uma multidão. E não é uma multidão de metrô. Já viu aquela multidão de metrô que está todo mundo ali embolado no mesmo objetivo, querendo passar? A multidão, aleluia, que cercava Jesus, era, quando se contava, era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então imagina, aleluia, um lugar tomado de gente, e aquela mulher precisando vencer aquele obstáculo, onde todo mundo tocava em Jesus. Mas não era um toque incomum. O que ela fez foi tocar uma coisa incomum. Quando Jesus sente o toque daquela mulher, não foi um toque no seu corpo. A palavra vai falar que ela tocou nas vestes. Às vezes você vai tocar nas vestes de alguém, alguém nem vai sentir, porque a gente só sente o toque quando é no corpo. E ela se propôs a tocar apenas na orla do seu vestido. Imagino que ela só fez isso e se virou, e o seu processo de cura começou a acontecer. Há momentos, aleluia, que o Senhor precisa nos dar, que nós precisamos pedir uma estratégia diferente. Senhor, eu estou há 14 anos aqui, Senhor, procurando recursos da terra, tentando da mesma maneira, Senhor, e há 14 anos o negócio só piora, nunca melhora. Mas naquele dia, aleluia, ela falou: minha chance é única. E eu creio, aleluia, que o Espírito conduziu aquela mulher. Aleluia, se você tocar, aleluia, apenas na veste dele, mulher, você será curada. O que temos, aleluia, às vezes é de se levantar com um pouquinho mais de fé e ousadia. Aleluia, talvez para alguém ia falar: mulher, você é louca, todo mundo está esperando o toque dele. O que é que as vestes deles pode fazer por você? O que é que um toque na orla do vestido
pode fazer por você. E às vezes, se a pessoa falar, aleluia, algo diferente, alguém vai te taxar de louco e vai até te desanimar e abater a tua fé, que você estava tão fervorosa. Eu creio que ela falou consigo mesmo: o meu propósito é esse. Eu vou, aleluia, enfrentar essa multidão, eu vou tocar nele e eu serei curada. Não houve um talvez, será que vai dar certo? Não, ela foi com um objetivo. Ela saiu, irmãos, da sua zona de conforto com um objetivo de alcançar, aleluia, o seu milagre. Ela não veio, aleluia, com um talvez. Se der para me enfrentar a multidão, talvez eu toque nele. Não, ela determinou na sua vida: eu vou me levantar, aleluia, eu vou, aleluia, enfrentar esta multidão, eu vou tocar nas suas vestes e eu sararei. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começou a fazer um milagre na vida. Eita, que o horário não ajuda. Aleluia, o Senhor começou a fazer um milagre na vida daquela mulher quando ela se levantou. E quando Jesus sentiu o toque, aleluia, o Senhor começou a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? E como a diaconisa Rail se leu aqui, o vento sopra onde quer, ouve-se a voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Os discípulos falou: mas todo mundo te toca. Mas ele estava falando de um toque espiritual, de um toque de fé, algo que ele não tinha sentido em algum momento, em nenhum momento de sua vida, dentro da trajetória de Cristo, de todos os lugares que ele percorreu, de todas as cidades, aldeias, aleluia, que ele andou. Ninguém, aleluia, se propôs a tocar nele daquela forma. Todo mundo buscava um toque dele: eu quero ser tocado. Por isso ele começa a questionar: quem me tocou? E os seus discípulos: mas Senhor, a multidão te aperta, te toca. E ele falou: mas isso foi diferente, porque algo saiu. Eu senti a virtude, aleluia, sair, aleluia. Não foi algo qualquer, aleluia, foi algo com objetivo, foi algo que foi projetado, aleluia, foi algo com muita fé, aleluia. Não é algo, aleluia, um toque que eu sinto, aleluia, todos os dias. Foi algo diferente, aleluia. Talvez Pedro, João não entendia, aleluia, mas o Senhor sabia que havia algo diferente acontecendo naquele lugar. Aleluia. Oh glória. Aleluia. E ele começa a indagar, irmãos. E eu já ouvi algumas ministrações, alguém falar que Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus não sabia. Se Jesus soubesse, por que ele ia estar procurando na multidão? Quem me tocou? Quem me tocou? Nós precisamos entender que Jesus em terra só tinha o que o Espírito lhe revelava. Ele agia através do Espírito Santo. Ele não sabia, irmãos, quem tinha tocado. E aí ele começa a perguntar, e ela, temendo, a palavra fala, e tremendo, ela se apresenta para Jesus. Porque só ela e Jesus entendiam o que havia acontecido naquele lugar. Diante de uma grande multidão, aleluia, só ela e Jesus entendiam o que tinha acontecido naquele momento. Aquele toque diferente, aleluia. Não era o empurra da multidão, era algo com propósito, algo que ela arquitetou, projetou e foi. A palavra vai dizer que o seu fluxo se secou e ela sentiu já estar curada, porque o corpo dela entrou em processo de cura. Aleluia. Mas nós vemos, aleluia, no versículo 34, que ele falou: filha, a tua fé te salvou,
Vá em paz e ser curada desse teu mal. E se eu tiver errado aqui, os irmãos, presbítero Nails, presbítero Jadson, me corrija. Mas o que eu entendo aqui, irmãos, é que ela não estava totalmente curada, que o sangue havia se estancado, que o seu corpo entrou em processo de cura, mas ainda lhe faltava, aleluia, a palavra lançada da boca do Senhor. Porque quando Jesus procura aquele toque diferente entre a multidão, quando Jesus começa a procurar e olhar quem me tocou, Ele lança uma palavra sobre a vida dela quando ela se apresenta. A palavra fala que ela, tremendo e temendo, se ajoelhou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele falou: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada. Talvez, irmão, se ela não recebesse essa palavra, ela voltaria e aquele fluxo poderia voltar. Mas, aleluia, o Senhor lançou uma palavra de cura sobre a vida daquela mulher. Seja curada desse teu mal. E quando o Senhor fala, a enfermidade ela obedece. Quantos testemunhos não ouvimos de pessoas que colocou um câncer para fora? Porque no nome do Senhor há poder, aleluia, para curar. Aleluia, no nome do Senhor há poder para curar. E a partir do momento que ela recebe aquela palavra, ela foi curada. E não somente curada, salva. Aleluia, às vezes a gente não tem que vir em busca só de uma cura. Como os 10 leprosos, que 9 recebeu a cura, mas um recebeu a cura e a salvação. Quantos vêm, vai entrar na casa do Senhor, vai receber uma cura, vai viver a sua vida, mas não tem garantia de salvação. Aleluia, o Senhor quer conhecer, aleluia, o toque diferente. Ele não quer só curar, aleluia, Ele quer salvar. Aleluia, Jesus. Ele não quer só, aleluia, curar, Ele quer salvar. O Senhor é aquele que vai além da medicina, aleluia. O Senhor curou uma enfermidade, uma hemorragia, sem ela precisar tomar um sulfato ferroso para anemia. Porque quando o Senhor faz, não é como o médico faz. O médico, ele nos dá um monte de remédio para paliar o negócio. Mas Jesus, quando Ele cura, você não precisa tomar uma dipirona para a dor. Quando o Senhor quer curar o coração, quantas pessoas entram numa fila de transplante de órgão e passam a vida toda dependente de um remédio para que aquele órgão não rejeite. Mas Jesus é aquele que dá órgão novo para o homem quando Ele quer dar. O Senhor é aquele, aleluia, que entra, aleluia, Ele, aleluia, cura das artroses, das artrite, aleluia. Basta ter fé. É preciso ter fé para vivenciar o milagre da parte do Senhor. E não somente buscar um toque, mas, aleluia, falar: Senhor, eu quero te tocar de uma forma diferente. Até hoje, nesses 12 anos de vida, eu fiz tudo igual e nada mudou. Eu só sinto piorar. Mas eu quero te tocar de uma forma diferente. Eu não vim aqui em busca de ser tocado, eu vim em busca de tocar. Porque o toque diferente chama a atenção de Jesus. Quantas pessoas o tocou no decorrer da sua caminhada, mas só um toque, aleluia, com um propósito pode chamar a atenção do mestre. Quantas pessoas, aleluia, o tocava, o empurrava, aleluia, mas só o toque daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Você não vai ver nenhum toque na Bíblia, nenhuma pessoa, aleluia, que ousou, aleluia, estava no meio da multidão e tocou e chamou a atenção do mestre como aquele homem, como aquela mulher. Porque havia propósito.
Aleluia, ela estava num modo desespero. Ela foi pro tudo ou nada. E nessa noite, aleluia, o que eu quero falar para você, aleluia, não espere os recursos da terra se acabar para você buscar do Senhor o teu milagre. Antes mesmo de se acabar, não deposite a tua confiança em bens, em coisas que talvez seja só um paliativo para a tua vida. Busque da parte do Senhor, peça estratégia. Fala: Senhor, eu quero ser diferente. Até hoje eu vim para a igreja, todo mundo fez igual, mas nessa noite eu quero ser como essa mulher do fluxo de sangue, Senhor. No meio dessa grande multidão, aleluia, todo mundo te tocou e o Senhor não sentiu nada, mas no toque dela saiu virtude. Até hoje, Senhor, eu vim com o propósito de ser tocada, mas nessa noite eu quero ter a ousadia de te tocar diferente, aleluia, e ser curada deste meu mal. Mas eu não estou enfermo, no meu problema não é saúde. E quem disse, aleluia, que o Senhor só trata de saúde? Se é libertação, aleluia, o Senhor liberta. Se é cura, o Senhor cura. Se é um vício, o Senhor sara. Tão somente, aleluia, entre, aleluia, com o objetivo. Nós não devemos ser como a multidão que só esperava da parte do Senhor. O primeiro passo também tem que vir de nós. Como Zaqueu, que só queria ver ele assim, saber quem ele era. Zaqueu, ele não queria, ele só queria falar: eu quero saber quem é ele. E o Senhor, que contempla o interior, quando viu Zaqueu, falou: desce daí, porque me convém repousar na tua casa. Muitos foram com interesse próprio, mas Zaqueu só queria saber quem ele era. E o Senhor, aleluia, vendo a Zaqueu, onde ninguém viu, mas o Senhor viu ele lá em cima do pezinho de árvore. Falou: desce daí depressa, Zaqueu, porque hoje a minha morada é na tua casa. Hoje a minha presença, uma presença privilegiada, ilustre, onde muitos desejavam ter Cristo. Mas Zaqueu, aleluia, que só queria ver, saber quem era, teve o privilégio de ter Cristo, aleluia, uma noite dentro do seu lar. Muitos, aleluia, vivenciaram coisas únicas por causa de atitudes diferentes, diferenciadas. Quem ousou subir uma árvore para querer saber quem ele era? Mas a atitude diferente e ousada atrai a atenção do mestre. A atitude diferente e ousada faz com que ele pare tudo para saber quem é. Quem é aquele? Essa mulher ele não sabia, mas Zaqueu, o Espírito revelou. Ele falou: desce daí, Zaqueu. E a presença do Senhor na casa de Zaqueu trouxe salvação. Então eu não sei, aleluia, do que você precisa, qual tem sido o teu pedido, o teu grito de socorro, mas eu sei que uma atitude diferenciada faz com que a atenção do Senhor volte para você. Eu sei, aleluia, que por causa de duas atitudes, de Zaqueu, de Bartimeu, algo diferenciado fez com que o Senhor parasse tudo e olhasse somente para aquele grito. A mulher gritou em silêncio o que ela precisava. Zaqueu subiu numa árvore e só queria vê-lo. Bartimeu gritou mesmo, porque ele sabia que talvez Jesus não fosse passar mais naquele caminho. E por causa de atitudes diferentes, pessoas viveram milagres diferentes e únicos e extraordinários. Então nessa noite, faça algo diferente. Quando você vier, se propõe algo diferente. Eu quero me ajoelhar aqui e me acabar de chorar. Pois se ajoelhe e chore. Não olhe para o irmão da direita, para o irmão da esquerda,
Mas o modo de chamar a atenção de Cristo faz com que Ele pare tudo e olhe para mim e para você. E às vezes na presença do Senhor a gente tem um pouco de temor, né? Ai, mas se eu fizer isso, alguém vai me julgar mal. A multidão ia julgar mal se soubesse que aquela mulher estava, uma mulher considerada impura, com fluxo de sangue. Ela ia ser julgada de qualquer maneira. Então o que ela fez foi: de qualquer maneira eu vou ser julgada mesmo, então eu vou logo fazer, porque eu sei que vai dar certo. Aleluia, eu sei que vai dar certo, então eu vou me levantar e eu vou lá. E ela se levantou e foi, alcançou seu milagre, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher que driblou a morte. Porque segundo o livro de Levítico, o sangue é vida. Então a vida estava se esvaindo. A vida dela estava indo embora. E ela disse: antes que a minha vida se vá, eu preciso me encontrar com Ele primeiro. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Diaconisa Geniele, palavra abençoada para a nossa vida hoje. Meus irmãos, terça-feira